Senhor presidente, senhores senadores, eu começo com a frase do senador Alessandro, e concordo muito, em que Alexandre de Moraes diz que o Congresso vai mal. E realmente o Congresso vai mal, senador Exalci. O Congresso vai mal porque não o impeachmentou. Se o Congresso tivesse o impeachmentado, certamente nós não estaríamos aqui hoje. E certamente, se algumas autoridades não estivessem debaixo do domínio dele, conduzidas por ele, manietadas por ele, que morrem de medo dele, certamente nós estaríamos aqui votando uma anistia ampla, incluindo ele. Porque se alguém cometeu crime, foi ele. Se alguém comete crime, é ele, Alexandre de Moraes. Mas as autoridades são manietadas. E eu tenho certeza que o cara que abre a boca e diz o Congresso vai mal, e aí, Bahia, eu olho para você, o sujeito que tem coragem de se posicionar, se você é presidente do Congresso Nacional, eu tenho certeza que ele receberia a resposta que ele merece. A sua condução, embora fosse contrário à matéria, o entendimento de que democracia é entender que a maioria tem a condução. A invasão desse poder, em que eu desde 2005, meu primeiro mandato, tomei posse em 2003, e desde 2005 eu ia para a tribuna falando sobre ativismo judicial. E esse ativismo judicial, senador Alessandro, foi se transformando numa ditadura do judiciário. O ministro Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos, de um consórcio de gente sem alma, e adora ou desconhece a anistia de 79. A anistia que foi dada em 79 foi dada uma anistia de fato, para pacificar o país, mas para quem? Para assaltantes de banco, gente de mão suja de sangue, para sequestradores, assaltantes, criminosos. Mas vê essas mesmas pessoas que receberam essa anistia indo para a rua para fazer show contra a anistia. Seria incoerência? Graças a Deus hoje nós temos a internet. Os incoerentes são expostos de forma muito imediata. Parabéns a Zezé de Camargo pela sua coragem de se posicionar. Aí levanta todo mundo. A esquerdalha se levanta para poder criticar o cara, mas ele está acima da crítica de vocês. Vocês não têm volume para ultrapassá-lo. Agora, os artistas da esquerda, eles podem se juntar até com o dinheiro da Lei Rouanet, fazer show no meio da rua contra a anistia. Mas se alguém é a favor da anistia e é artista, esse é criticado. Parabéns, Zezé. Parabéns, Zezé. Que outros façam a mesma coisa. Eu não sou a favor, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu não sou ateu, eu não acredito que o Estado é Deus e que o cidadão e a sua família têm que estar debaixo da bota do Estado, sob o comando do Estado. Eu acredito num Deus que comanda tudo e todos, criador dos céus, da terra e sustentador. E isso o comunismo odeia. Odeia. Por isso, se esse não é um grande dia, senhor presidente, senador Damares, nós estamos diante de uma escada de 100 degraus. E hoje nós estamos subindo um. Assim mesmo, todo ensaboado, um degrauzinho que você tem dificuldade de firmar os pés. Mas nós vamos chegar no segundo, vamos chegar no terceiro, porque nós somos insistentes. Nós cremos num Deus e sabemos que esse país é conservador. E encerro com a fala de Gilmar Mendes. Se não existisse STF, não existiria o Lula. Deu para ler? Ou eu? Depois senador Randolph, senador Wagner. Senhor presidente, senhores senadores, eu começo com a frase do senador Alessandro, e concordo muito, em que Alexandre de Moraes diz que o Congresso vai mal. E realmente o Congresso vai mal, senador Exalci. O Congresso vai mal porque não o impeachmentou. Se o Congresso tivesse o impeachmentado, certamente nós não estaríamos aqui hoje. E certamente, se algumas autoridades não estivessem debaixo do domínio dele, conduzidas por ele, manietadas por ele, que morrem de medo dele, certamente nós estaríamos aqui votando uma anistia ampla, incluindo ele. Porque se alguém cometeu crime, foi ele. Se alguém comete crime, é ele, Alexandre de Moraes. Mas as autoridades são manietadas. E eu tenho certeza que o cara que abre a boca e diz o Congresso vai mal, e aí, Bahia, eu olho para você, o sujeito que tem coragem de se posicionar, se você é presidente do Congresso Nacional, eu tenho certeza que ele receberia a resposta que ele merece. A sua condução, embora fosse contrário à matéria, o entendimento de que democracia é entender que a maioria tem a condução. A invasão desse poder, em que eu desde 2005, meu primeiro mandato, tomei posse em 2003, e desde 2005 eu ia para a tribuna falando sobre ativismo judicial.
E esse ativismo judicial, senador Alessandro, foi se transformando numa ditadura do judiciário. O ministro Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos, de um consórcio de gente sem alma e adora ou desconhece a anistia de 79. A anistia que foi dada em 79 foi dada uma anistia de fato, para pacificar o país, mas para quem? Para assaltantes de banco, gente de mão suja de sangue, para sequestradores, assaltantes, criminosos. Mas vê essas mesmas pessoas que receberam essa anistia indo para a rua para fazer show contra a anistia. Seria incoerência? Graças a Deus hoje nós temos a internet. Os incoerentes são expostos de forma muito imediata. Parabéns a Zezé de Camargo pela sua coragem de se posicionar. Aí levanta todo mundo. A esquerdária se levanta para poder criticar o cara, mas ele está acima da crítica de vocês. Vocês não têm volume para ultrapassá-lo. Agora, os artistas da esquerda, eles podem se juntar até com o dinheiro da Lei Rouanet, fazer show no meio da rua contra a anistia. Mas se alguém é a favor da anistia e é artista, esse é criticado. Parabéns, Zezé. Parabéns, Zezé. Que outros façam a mesma coisa. Eu não sou a favor, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu não sou ateu, eu não acredito que o Estado é Deus e que o cidadão e a sua família têm que estar debaixo da bota do Estado, sob o comando do Estado. Eu acredito num Deus que comanda tudo e todos, criador dos céus, da terra e sustentador. E isso o comunismo odeia. Odeia. Por isso, se esse não é um grande dia, senhor presidente, senador Damares, nós estamos diante de uma escada de 100 degraus. E hoje nós estamos subindo um. Assim mesmo, todo ensaboado, um degrauzinho que você tem dificuldade de firmar os pés. Mas nós vamos chegar no segundo, vamos chegar no terceiro, porque nós somos insistentes. Nós cremos num Deus e sabemos que esse país é conservador. E encerro com a fala de Gilmar Mendes. Se não existisse STF, não existiria o Lula. Deu para ler? Ou eu... Hoje temos a senadora Soraya, senador Marcos Rogério, que foram inscritos, e a senadora Damares. Senhor presidente, senhores senadores, a história vai registrar, e eu espero que essa data, esse dia negro, escuro, para a humanidade que conhece a situação em que o Brasil está vivendo. Me lembro, nesse mesmo plenário, sentado ali do lado direito, o senhor Alexandre de Moraes, por 20 minutos, fez um pronunciamento sobre liberdade, quando foi sabatinado, aqui, para ir para o Supremo. Eu acho que ninguém, até hoje, senador Marco Rogério, conseguirá falar sobre liberdade em todos os aspectos como ele falou. Um discurso mentiroso. Mentiroso. Comportamento farsante de quem mentiu, de quem estava diante de uma banca examinadora e para passar com o seu TCC, ele mentiu. Eu dizia sempre que tínhamos um ativismo judicial, mas não. A partir da chegada dele, o ativismo começou a virar ditadura. A farsa do dia 8, e eu vou aqui a partir do ponto da tocaia. As pessoas que ali estavam, elas foram chamadas após um tempo, após terem entrado aqui, sem arma, sem canhões, sem um urutu, sem apoio de uma grande nação com poder bélico. Não havia nenhuma arma, exceto algodão doce e Bíblia. Veja como essas pessoas estavam aqui pelos seus sentimentos. É crime repudiar o comunismo? Não. É crime ser cristão? Não. É crime não querer no poder e dizer não, eu vou ficar aqui na rua chorando porque eu não quero um presidente que apoia o Hamas, que apoia a Hezbollah e que odeia Israel. Nós amamos Israel. Eu não quero. Elas se tornaram criminosas por isso. E a velha mídia, a mídia aberta, a televisão aberta, o jornalismo comprado, levaram essas pessoas para uma tocaia, senador Marco Rogério. Senador Girão, vocês agora entrarão num ônibus e esse ônibus certamente conduzirá vocês para a rodoviária e vocês vão receber a passagem e vão voltar para suas cidades. Veja que se eles fossem terroristas, eles teriam entrado no ônibus, eles iam explodir o ônibus. Se eles fossem criminosos, eles entrariam? Não. Certamente armados, desamedrontados, eles enfrentariam a tudo e a todos. Não. Os cordeiros em fila
desarmados, confiando na palavra que eles ouviram, que depois aquele general covarde, que recebeu uma palavra dura do senador Jorge Seif, quando na CPI do dia 8, aquele covarde diz que recebeu um telefonema do presidente Lula que o emocionou, que ele admira Lula, porque Lula tem uma firmeza emocional muito grande, e ele deu a ele a notícia dizendo assim, o Lula diz, prenda todos, e ele diz, pode ficar tranquilo, presidente, eles estão pensando que nós vamos protegê-los, nós vamos prender todo mundo. Levou para Tocaia, eles entraram no ônibus e foram. E os ônibus ficaram dando volta na cidade, sabe para quê? Para que a velha mídia pudesse filmar. Filmar com drones, com helicópteros e mostrar para o mundo. Uma imagem de pessoas humildes sendo humilhadas e levadas para o cárcere. Para o calabouço. De maneira fria, sem empatia. De uma injustiça. Nunca foi justiça. Quem deveria praticar justiça são praticadores de injustiça. Hoje nós temos uma Suprema Corte que se põe acima dessa casa. Hoje deveria ser o dia da anulação de tudo. Hoje nós deveríamos estar votando a anistia do próprio Alexandre de Moraes. Porque se tem criminoso nessa história, o criminoso é Alexandre de Moraes. Agora, a mim chama muito a atenção e me entristece. Eu fui o último dos parlamentares a estar com Clesão. Eu estive diversas vezes na colmeia com mulheres, mães de família, que nunca praticaram um crime. A Débora escreveu num patrimônio e agora, na manifestação sem anistia, uma petista foi lá e escreveu num patrimônio. Cadê? Está presa, o Marco Rogério? Não, mas a Débora pegou 14 anos com as crianças pequenas. Eu não espero unanimidade, porque o cara, quando é de esquerda, ele não tem alma. O esquerdista não tem empatia, ele não tem sentimento, porque o esquerdista comunista, eles não creem em Deus. O Estado é Deus, o Deus que nós cremos, Pai de Jesus Cristo, que deu a vida por nós, eles não creem nele. Eles acham que é o poder, pelo poder, ter poder, e tem muita alegria em pisar e humilhar. O foco dessas pessoas, na verdade, é Jair Bolsonaro. Não importa quem esteja na frente, vai pagar o preço. Aqui, quando o Talha Ferro fez a sua denúncia, ele foi colocado como diretor de uma agência de combate à desinformação. Não, o Talha Ferro comandava uma agência para dar legalidade aos crimes praticados por Alexandre de Moraes e ele tinha que inventar uma legalidade para se tornar legalidade. Ele denunciou o crime, o que aconteceu com ele? Está na Itália com um pedido de extradição feita pelo Alexandre de Moraes. Ora, essas pessoas, o Jair Bolsonaro, ele foi vítima de quê? Da delação do Cid, que nunca foi delação. Delação, eu já dei delação premiada, senador Marinho. Há um homem chamado, na CPI do narcotráfico, Jorge Meres. Delação é quando você fala de você, é quando você fala dos seus crimes. E aí, a partir dos seus crimes, se encontram outras pessoas. O Cid não falou nada dele. Ele foi, de fato, um X9, que por 7 ou 8 vezes, ele contou histórias diferentes. Não passou de um dedo duro. Um X9. Então, hoje, nós estamos vivendo quando mães de família, pais de família, todas essas histórias contadas aqui eu vivi pessoalmente, porque me tornei íntimo de todos eles. Viajei parte do Brasil visitando presídios. E hoje, eu estava com uma série de emendas, porque nós não queremos dosimetria. Senador Girão, senador Marinho, esse texto da dosimetria é um texto da lavra de Alexandre de Moraes. O Paulinho da Força não escreveu nada disso. O Paulinho com o Alexandre não tem força. Na verdade... Para concluir, senador, já passa de 8 minutos. Concluirei, senhor presidente. Por favor. O Paulinho... Porque ainda tem outros senadores inscritos aqui. Há 10 anos de prisão por desvio de dinheiro do BNDES. Foi condenado, o único voto que teve foi de Alexandre de Moraes. Então, esse texto é de Alexandre de Moraes. Nós estamos votando aqui o texto do algoz de inocentes. Jair Bolsonaro está ali, preso, numa masmorra. Um homem que não cometeu nenhum crime. E do alto da sua grandeza, não tendo amor pela sua própria vida, ele encarna o que disse o apóstolo Paulo: eu não tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E disse ao seu filho: vai e vota essa dosimetria, porque se um senador, só... Todos os senadores, foram 5 minutos, você não tem 10 minutos já. 10 minutos? 10 minutos, desculpa, 10 minutos já. Tem o senador Rogério, o senador Marcos Rogério, o senador Rogério Carvalho pelo remoto, o senador Damares. Eu encerro. Todos foram muito conscientes. Estou encerrando. Veja, eu vou encerrar.
vote o texto, mesmo sabendo que é de Alexandre de Moraes. Nós estamos votando um troço de Alexandre de Moraes aqui. Mas com esse entendimento, que é menos pior, estamos diante de uma escada de 100 degraus. Nós estamos subindo um que está cheio de sabonete, de um monte de troço que pode escorregar e cair. Um degrau só. Pelo menos, senador Otto, você colocou sua posição Bahia e eu tenho admiração demais por você. Colocou sua posição e entende democracia. Você entende de democracia. Democracia é respeitar a maioria, independente da posição de quem está dirigindo. A sua grandeza, Bahia, é infinitamente maior do que cada um de nós podemos pensar. E o nosso querido Espiridião Amin, pelo relatório que fez, e essa emenda que foi possível, e dizer a todas as famílias enlutadas e aqueles que estão presos, é o que deu para fazer. No dia de hoje é o que deu para fazer, mas nós vamos continuar lutando, e lutando muito, com todas as forças, falando e denunciando. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua benevolência, meu amigo. Filho de Macarani, o senador Marcos Rogério. Macarani. Senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos ouvem nesse momento, eu vou começar, o ponto de partida é a tocaia. A tocaia que foi feita, uma arapuca montada por esse consórcio infame, STF e Executivo, consórcio infame de perversos. Eles montaram uma tocaia e chegaram para as pessoas que estavam vivendo a sua catarse. Deputado Aldrin, deputado Evaí. Catarse emocional, advinda de uma decepção. Pessoas que são a favor da cultura da vida, pessoas que são a favor da cultura da vida, contra a cultura da morte, que é o aborto. Nós somos frutos do nascituro. Pessoas que vieram para a rua para dizer, não queremos o comunismo. Eu não quero ideologia de gênero. Eu não quero escola com partido. Eu sou contra abuso de criança. Nós queremos redução da maioridade penal, direito à propriedade, que o cidadão tenha condição de se defender. Nós não acreditamos nas urnas e é um crime. Esse povo que chorava, armado, duramente armado com algodão doce, armados com Bíblia, com terços, chorando. E quem comprou um fardo d'água, quem forneceu carne, arroz, feijão, quem foi lá levar alguma coisa, um cobertor, se tornou financiador de um golpe de Estado que nasceu na mente doente da esquerda no Brasil. Ateus não confiam, não acreditam em Deus. Deus é criador e sustentador de todas as coisas. O Estado é Deus. Eles não creem em Deus. Então, enquanto você vive, após a morte, nada existe para eles. Estão enganados, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus virá, senador Girão, sobre a vida dessas pessoas. Agora veja, presidente Davi Alcolumbre, como essas pessoas são más e terroristas. Se elas fossem terroristas, elas foram avisadas que ficassem em fila para entrar nos ônibus, que eles iam para a rodoviária, ia receber uma passagem e ia embora. Senador Davi, se eles fossem terroristas, eles entrariam nos ônibus? Se eles estivessem armados com a pistola, eles iriam obedecer a alguém? Eles entraram nos ônibus com as suas crianças, com a sua barraca. Eles entraram no ônibus como cordeiros. E como tudo estava armado, o senhor Flávio Dino não acionou a Força Nacional. O G. Dias recebeu mais de 30 alertas. A pergunta que fica é, essas pessoas, se fossem terroristas, se tivessem armadas com o apoio de uma grande nação com poder bélico, como a América, sei lá, a Rússia não faria isso, nem o Irã, porque a Rússia e o Irã é ligado a esse governo, que também está ligado ao eixo do mal. Essas pessoas ficaram rodando para que a velha mídia pudesse filmar os terroristas. Segundo Barroso,
segundo Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes encarcerou homens e mulheres, os penalizou com 15, 14, 16 anos de cadeia. Esse ditador desgraçado, chamado Alexandre de Moraes, é o CEO do consórcio da cooperativa do mal. É aquele que verbaliza a maldade de todos eles, que não tem sentimento nem empatia. Anistia para eles. Claro, em 79, para quem foi dada anistia, senhor presidente? Para gente de mão suja de sangue, para ladrões, para assaltantes, para terroristas que sequestraram pessoas. Hoje o sequestrador, hoje o terrorista e os que receberam anistia, capitão Aldrin, senador Márcio Bittar, estão fazendo show com o dinheiro da lei Rouanet para dizer anistia não. Eu queria ter coragem para poder falar algumas outras palavras, sabe? Canalhas, 1000 vezes canalhas, canalhas, receberam anistia e todos eles, anistiados, receberam aposentadoria, senador Laércio, recebem até hoje. O Lula recebe até hoje. Que bem que essas pestes fizeram ao Brasil. A guerrilha do Zé Genuíno. E o que o Brasil ganhou? Mas ele está aposentado. Zé Disseu está aposentado. Mas eles não querem anistia para inocente. Porque adora pisar, adora humilhar. Agora tudo isso, senador Márcio Bittar, é pela tara de destruir um ser humano, um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Senador Davi, senador Laércio, Jair Bolsonaro não é mais um CPF. É muito pouco, deputado Evair, dizer que ele é uma ideia. É muito fútil, é muito pequeno. Não, não. Ele é o catalisador das verdades, das bandeiras que nós defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. A grandeza desse homem, deputado capitão Aldrin, a grandeza desse homem, senadora Tereza, por seu colega por tantos anos na Câmara, Jair Messias Bolsonaro. Diante de tudo isso, ele abre mão da sua vida. E eu disse hoje, senador Cleitinho, que ele vai lá e assume, senadora Damares, aquilo que o apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, falou. Nada e nada eu tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Jair Bolsonaro resplandece na sua grandeza. Deixou de ser um CPF e abriu mão e disse ao filho, vai e se tirar um só da cadeia com essa dosimetria. E quer saber de uma coisa, senador? Quer saber de uma coisa, senador? Ele sabe que o texto da dosimetria, Cleitinho, é da lavra de Alexandre de Moraes. Ele sabe que Alexandre de Moraes é o seu algoz, é o seu perseguidor. É uma tara em tentar matar esse homem, do ponto de vista moral, do ponto de vista físico, mas é porque ele representa o sistema. E tudo o que o sistema quer é ver Jair Bolsonaro pelas costas, para tirá-lo do processo eleitoral. Mas esqueçam, quando Barroso disse, vencemos o bolsonarismo, eu fico me perguntando, esse cara me convenceu de quê? Esse maluco me convenceu o quê? Que eu agora vou ser abortista? Que eu agora vou deixar de crer em Deus? Porque é isso que é ser bolsonarista, é acreditar em Deus. Aí esse maluco com medo da magnífica que pediu para ir embora, saiu pela porta do fundo, graças a Deus. Senhor presidente, eu encerro a minha fala, dizendo que nós temos uma escada de 100 degraus para subir, não conseguimos. Não é o ideal. O ideal para nós, senador Laércio, era subir os 100 degraus e fazer a anistia ampla, geral e restrita. Mas não foi possível. Subimos um degrau e ainda assim um degrau escorregadio. Um degrau escorregadio. Pelo menos a emenda do senador Moro veio numa importância no relatório do nosso querido companheiro, o senador Amin. E é com muita tristeza, porque quem está preso quer ir para casa.
Infelizmente, nós ainda teremos votos aqui de gente sem coração e sem alma, que vai votar contra o texto de Amin, porque eles querem as pessoas presas, doentes, morrendo, mas eles querem bandido na rua. Encerro, senhor presidente, a minha fala, dizendo que o Vocaro está na rua. Eu encerro a minha fala dizendo que a esposa do Moraes recebeu 129 milhões, a advogada mais brilhante do mundo. Encerro dizendo que o Toffoli fez uma viagem para ver uma final no jatinho de um investigado, com o investigado sentado do lado dele. Eu gostaria de ter outra palavra, mas não tem, só sei falar essa. Canalhas, 1000 vezes canalhas. Eu encerro dizendo que o sistema nos humilha, que o sistema pisa nessa casa. Quando eu saio da porta para fora, eu sou um cidadão. O sistema não pisa em mim, porque não vai me calar. Eu estou com os joelhos operados. Graças a Deus, não cortaram a minha garganta. E eu vou continuar falando. E a minha palavra ao Brasil: pela sua coragem, Bolsonaro. Obrigado por tudo que você já fez, pela sua grandeza em abrir mão da sua vida. E às pessoas presas do 8 de janeiro, aos familiares, resta essa agonia de vocês, de voltar para casa, mas nós vamos continuar gritando e lutando. Subir o 2º degrau, o 3º, o 4º degrau, ninguém vai nos tirar da luta. Nós não vamos parar, não vamos olhar para trás, nós vamos conseguir lutando, porque a hora vai chegar. Se mudarem 26, Deus tem nos ajudado, mas 26 é papel dos brasileiros. Não reeleja esquerdista para nenhuma das duas casas. Não votem neles. Pelo amor de Deus, vamos fazer 45 senadores que pelo menos tenham sangue no olho, para que nós possamos enfrentar esse covil de abutres que hoje destrói esse país.